legal, ele ia gostar disso. Porque você vai gostar. O dono do Monte Castelo quis nos dar o Monte Castelo. Tudo bem? A documentação. Tem toda a documentação, a autorização, tem minha. Já estamos ao vivo, é? Ah, é? Luiz Carlos Prestes. Tá. É. E aqui tá tudo. Ah, não, isso lá no Brasil foi, mas nós não aceitamos. Você espera que chegue a democracia e doa o Brasil. Porque senão não vão ficar. Se quiser comprar o livro aí, já tem aí o livro, tá? Cem anos da primeira greve geral do Brasil. Esse é o tema do programa Encontros de hoje. Promovida por organizações operárias de inspiração anarquista, com o apoio da imprensa libertária, a mobilização foi uma das mais abrangentes, longas da história brasileira. A história desta greve é contada em detalhes no livro A Greve de 1917. Os trabalhadores entram em cena, do radialista político e ativista social José Luiz del Roio. Na época da ditadura militar, Del Roio fundou com Carlos Marighella a ANL, Ação Libertadora Nacional, grupo armado de resistência ao golpe de 64. Como exilado político, Del Roio morou no Peru, Chile e Argélia. Foi responsável também pela recuperação e organização do importante acervo sobre a história do movimento operário brasileiro, que hoje se encontra na Unesp, na cidade de São Paulo. Como sempre, o sociólogo Gessé Souza participa comigo desta entrevista. E você que está acompanhando aqui no auditório ou pelo Facebook, pode enviar perguntas por escrito. Boa tarde, Gessé. Boa tarde, Del Roio. Prazer ter você aqui com a gente. Esse livro, A Greve de 1917, é importante porque registra um momento exato em que a classe trabalhadora passa a ter um papel decisivo nos rumos da política brasileira. A gente vinha aí de uma república recém-proclamada, com os barões do café dominando aquela política que eles chamavam do café com leite. Ainda é pré-revolução industrial, né, o início, talvez, da industrialização, e essa greve é feita justamente por brancos, né, operários que vieram da Espanha e da Itália e que traziam da Europa essa noção dos seus direitos. O que representou essa greve para o Brasil e como foi a reação do poder naquele momento? As origens da industrialização no Brasil, uma origem tardia, né? Tardia. Muito, já estamos lá um século atrás, mais da Inglaterra, da França, dos Estados alemães. É muito tardia. Mas ela surge com alguns vícios muito sérios e vai se refletir, vai ficar claro nessa greve. O primeiro grande problema da industrialização brasileira é que ela nasce em um país escravista. Ela nasce em um país escravista.
Pode ir falando aqui. Deu aí agora? Deu, vamos ver. Prova, prova? Prova. Opa! Ah, tá bom. Opa, opa. Quer dizer, o grande problema é que a industrialização aqui se dá num país escravista, onde a tradição, desde o seu berço histórico, as relações de produções são determinadas pelo trabalho escravo. Isso desde 1500. Não é? Então, nós temos 300 e tantos anos de escravidão. É muito longo esse período, da escravidão negra. Não é? É muito longo, é a mais longa da história, da escravidão negra. Isso marcou tudo, marcou tudo. O patrão... Quer dizer, vamos pensar, a escravidão não é só uma violência contra um ser humano. É um sistema econômico, é um sistema econômico. E toda a riqueza do país se fazia em base do número de escravos. Um senhor tem que ir pedir empréstimo em uma casa bancária, vamos dizer, num banco. Ele dava de garantia o número de escravos. Eu tenho tanto escravo de 20 anos, porque tem uma tabela. Escravo de 20 anos vale tanto. Tem escravo de 40, tem uma escrava. Eu tenho 3 crianças escravas. Tudo isso tem um valor. E era assim, então, a segurança deste sistema absurdo brasileiro estava baseado na figura do escravo. Aquela era o valor à economia. E por isso que se resistiu tanto a romper. Tanto. Tinha uma outra característica. O Brasil tinha sido o maior país escravista do planeta. Por quê? Mais de 40% da trata negreira, ou seja, da importação de africanos negros para as Américas, mais de 40% foi o Brasil. A gente fala tanto dos Estados Unidos, né? Foi 6% da trata foi para os Estados Unidos. Aqui veio mais de 40%. Só o Porto de Salvador recebeu 12%. O dobro dos Estados Unidos todo. Então, a população, ela tende a ser a maioria negra. Vamos dizer, negra no geral. Na época, eles faziam toda uma luta para que não fosse negra, não é mulata, é meio branco, é meio... Não, mas era negra. E tinha aquela marca. Mesmo quando libertada, talvez porque o pai que violentou uma negra desse a liberdade para o seu filho, mas nem sempre faziam isso, não. Aliás, difícil. Na maioria das vezes, o pai dizia, você continua escravo, então eu pego o dinheiro. Criou uma sociedade que a mentalidade da classe dominante é esta. É somente em 1887 que o escravo começa a perder valor. Por quê? Porque começa a entrar máquinas e o valor dele começa a cair. Então, só 2 anos antes da abolição, 1 ano antes da abolição, quando percebem isso, não tem mais jeito, pressão internacional, pressão... Porque o Brasil tinha descoberto praticamente o ouro negro, que era o café. Embora o café tenha entrado no Brasil já na metade de 1750, mas o seu valor internacional, ou seja, o consumo de café, a partir de 1850, 1860, começa a ter um consumo substancial na Europa. As revoluções francesas, as várias revoluções francesas ajudaram muito nisso, mas uma outra coisa. Porque ainda na Europa se bebia chá. Porque a Europa, a Inglaterra controlava a Ásia. E a Ásia produzia chá. Mas aí o café começa a entrar, não vou explicar o porquê, mas começa a entrar com peso na Europa, então começa a ser um produto de exportação ótimo. A terra carioca, a terra do Rio de Janeiro, mas sobretudo a terra do Vale do Paraíba, é excelente para o café, para esse tipo de café de qualidade, para uma café arábica de qualidade, vai entrando pelo oeste paulista. Interessante que essa entrada do café, ela se faz, não pode se esquecer aqui em São Paulo, ela se faz com massacre de indígenas. Não venha culpar lá o padre de 1560, que matava indígenas. Mas não vai culpar eles, não, porque esse massacre se dá em 1860, 70, 80. É bastante recente. Se esqueceu, não tem. A história do massacre indígena no estado de São Paulo não tem.
Mas basta uns documentos de qualquer cidade aí do interior que você vai descobrir isto. Se dá com isto e com o braço escravo. Mas tem um problema o café. A nossa produção de café, ela requer 4, 5 anos para produzir mesmo o café. Porque não é o café caturra, o café africano. Esse novo tipo de café que é produzido aqui, de melhor qualidade, para exportação, ela precisa de tempo. Então, uma aplicação de capital grande. E precisa de mão de obra delicada. De mão de obra delicada. Porque o café é uma planta que requer delicadeza. Você tem que tratá-lo, folha a folha, irrigar. E depois, quando tem as frutinhas, você tem que tirar com o dedinho, tem que espalhar depois nas pedras, tem que ficar revolvendo, tirando os grãos que estão estragados. É um trabalho complicado. Ora, o escravo não era adaptado a isso, era um trabalho bruto, violento. Você tem que trabalhar embaixo do chicote, o cara não vai ficar arrancando. É brutal. Então precisa de mão de obra delicada. Aí se decide, a oligarquia paulista se reúne e decide. É uma coisa curiosa. Vamos importar. Vamos importar, mas nós temos que importar que tipo de gente? Nós precisamos de gente, primeiro, que seja branca, é óbvio, que tenha um mínimo de capacidade de trabalho, que venha em família. Por que família? Por 2 motivos. Porque no café o trabalho infantil é bom. Você arranca. A criança tem muita capacidade de pegar os grãozinhos. Mas tem, sobretudo, um problema. Sobretudo um problema. Que é uma decisão política. Precisa embranquecer a população. Porque se decidiu que uma população, que é a maioria negra, é um país que nunca vai se desenvolver. Basta ver a Inglaterra, a Suécia, são brancos. Então, como é que... Claro, esqueceram do Japão, que são amarelo, mas... ou da grande cultura chinesa, não sei lá. Não, mas isso é sério, isso são documentos, é tudo escrito. Não, porque parece aqui que eu estou xingando os caras. Não, é uma coisa muito séria. Um monte de intelectuais da época discutindo ferozmente quanto deve ser branco. Vamos ver a categoria aqui de branco. Bom, então tem que embranquecer, então tem que ser familiar, grupos familiares. Mas se é essa mentalidade, tem que ser grupo familiar porque tem que embranquecer, tem que trabalhar no café porque tem que ser assim. Eles são escravistas e racistas. Eles mudaram aqui o desenho no papel, mas não mudaram o comportamento em relação àquela mão de obra. Tanto é que um dos primeiros jornais, já em 1901, tem um belo jornal aqui em São Paulo, da classe operária, Schiavi Bianchi, escravos brancos. Porque eles já percebem que eles são tratados exatamente igual. Eles dizem, mas o que é isso? O que é isso? Eles, mesmo a brutalidade da relação de trabalho na Europa, que era brutal, não era nenhuma maravilha, mas não se aproximava a isso. Eles ficaram surpreendidos. E a oligarquia paulista, eles iam buscar esses imigrantes, pagavam as passagens, tinham os navios para isso. Por isso que abriram as hospedarias, era tudo organizadinho. Abriram até estradas de ferro alinhado a essa necessidade. Então, era realmente uma política de Estado. Como embranquecer. E passar todo o capital, que agora ficou libertado do valor do negro, para o branco. Só que o branco não tinha valor. Porque o branco podia morrer, ele não podia comprar e vender, o branco, então ele só tinha que ter uma garantia que viesse de fora. Então, a nossa industrialização nasce com o capital do escravismo, diretamente. Capital do escravismo. E nasce com a gestão de patrões escravistas, que logo toda a relação vai ser uma relação que, na cabeça deles, escravocratas. Bom, e os negros? Bom, os negros não é um problema, eles que se virem. Eles que se virem. Aqui vocês não vão trabalhar, já que são uma mão de obra inferior. Bom, o negro fica marginalizado, vai criar os primeiros cortiços, nem cortiços não, vai criar as primeiras favelas, as primeiras... Claro que o negro trabalha, mas ele trabalha o quê? Varrendo rua, quer dizer, em trabalhos, vamos dizer,
ainda mais subalternos, né? Ficam excluídos, ou disfarçam que não é mais escravo, mas ainda trabalham para casas de grandes senhores, etc. Então, esse é o primeiro problema da nossa industrialização, Esse problema vai ser muito difícil de gestir, de superar. Eu acho que não está superado até hoje. Não está superado até hoje, é claro. Se vê facilmente, depois que podemos discutir o 2017, nós vamos ver que nisso ainda tem problemas. Ora, essa industrialização traz algumas coisas curiosas. Traz que falta tecnologia, falta no Brasil, então tem que importar tem que importar estrangeiros também cultos, ou até ricos, porque eles precisam de capitais. Então, várias empresas que serão instaladas aqui serão de capitais estrangeiros, e muitas vezes vem o próprio dono. Vou contar só uma história curiosa. Quando era tão refinado a questão de trabalhar com essa nova classe operária, que em 1900 começou uma série de protestos. Os protestos já teve greve em 1906, por exemplo, teve greves no campo, no café, em 1906, várias aqui no estado de São Paulo. Por quê? Porque essa gente que chegava da Itália, de Portugal, da Espanha, eles tinham facilidade de contatos entre eles. Porque nenhum deles falava um espanhol bom, nenhum falava um português bom, nenhum falava italiano bom. Falavam uma bagunça cada um, mas essa bagunça se entendiam. Era fácil. Eram católicos, porque se escolhia sempre católicos. Raramente podia vir alguém que não fosse católico. Isso era um acordo com a igreja. Se fazia um acordo com a igreja local e com as igrejas de lá. Católico, por favor. Eles não gostavam nem de protestante, imagina o que eles achavam de anarquista e socialista. Isso era chamado planta exótica, era o termo que eles usavam. A planta exótica não pode vir para cá. Então, é tão exótica que nós não vamos deixar ela florescer mesmo. Era o termo, flor exótica, não pode vir para cá. Mas eles eram tão sofisticados que quando houve as grandes rebeliões no campo, o que a oligarquia decide? Buscar camponeses do Japão. Tá bom, não são católicos, paciência. Mas são trabalhadores, vão buscar famílias de japoneses. E quando é que um japonês vai aprender a falar com um italiano? Vai passar um monte de tempo. Por quê? O japonês tem uma cultura muito enraizada, muito antiga, muito forte, e se fecha, não é? Mas, por exemplo, quando começa a importação de trabalhadores japoneses em 1908, está atrás disso, a coisa está atrás disso. Eles discutiram um pouco, porque os americanos achavam que amarelo também não era coisa muito boa. Mas, paciência, aqui tem que superar a questão negra, porque eles não tinham tanto negro nos Estados Unidos. Então, eles se davam o luxo de achar que escravizavam os chineses, né? Escravizavam os chineses nos Estados Unidos. Aqui suportaram os japoneses, mas foi feito por isso. Então, é essa a questão da industrialização. Aqueles operários que trabalhavam aqui, eu vou deixar a palavra para você, porque eu falo muito, mas vou cortar, que trabalhavam aqui, eles trabalhavam nesse clima ideológico, nesse clima de ideias. Depois, isso, evidentemente, refletia imediatamente na fábrica, na máquina, no transporte, na casa, na educação, que não havia. É isso. Eu achei, porque eu sou um neopaulistano, né? Eu cheguei aqui há alguns meses só, e eu achei o seu livro uma leitura sobre a história de como São Paulo foi efetivamente construída, né? Quer dizer, São Paulo é metrópole e tal. E aí eu acho que era muito interessante, se você pudesse contar um pouco, quer dizer, como era São Paulo do início do século XX, né? Quer dizer, que tipo de composição étnica tinha aqui, como é que era montado, quer dizer, bairros e tal, quer dizer, de que modo começou a haver
a industrialização, quer dizer, quem eram essas pessoas, porque eu acho que isso é extremamente importante para que a gente saiba depois, quer dizer, por que, quer dizer, o anarquismo, né, a influência dessas flores exóticas aqui, porque apesar do pessoal ter tentado evitar, elas também aqui encontraram lugar e espaço. Né? Claro. É o seguinte, a primeira coisa do livro é um livro que eu escrevi para operários. Eu escrevo bastante livros para movimentos sociais. Então eu tendo a frases curtas, poucas páginas, e não conto tudo, porque senão mas conto algumas coisas que servem para interesse e curiosidade. Mas São Paulo é uma cidade curiosa, muito curiosa. Porque São Paulo ela é fundada em 1554. Aliás, uma fundação estranha, porque ela é criada por uma Companhia de Jesus, que ainda não está nem legalizada lá com o papado, em 1554. É uma fundação estranha, porque deve ser feita de militantes, soldados de Cristo, e por caçadores de índios, que é o mameluco, que é o bandeirante, vamos chamar o bandeirante de forma genérica. Mas essa cidade não cresce. Essa cidade ela vive de buscar pedras preciosas, de buscar índios escravos, que era proibido o índio escravo, hein? Isso era pela coroa, era proibido. E de ramificações dos jesuítas para construir reduções com os indígenas. Ela vive sempre para fora. E serve, às vezes, transporte. Aliás, ela é ruim, porque ela está no alto da montanha, tem a Serra do Mar, é uma complicação, a cidade é impossível. Tanto que ela não cresce. O primeiro censo que nós temos no Brasil, acho que é de 1872, essa cidade tem pouco mais de 20 mil habitantes. Depois de quanto? 3 séculos, com 3 séculos de vida, é uma cidadinha de 20 mil habitantes. É uma cidade feita de taipa, não? É uma cidade caipira, vamos assim dizer. Ninguém tem casa profunda, todas as casas têm que ter as suas principais janelas na rua, porque as pessoas se conversam através da janela. Não? Poucas casas senhoris, mas que são sempre mais ou menos de taipa também. Quem vai ver aí a casa da Marquesa de Santos, ali perto da Praça da Sé, vai ver que ela tinha muitos escravos, por exemplo, ela tinha muita, mas uma coisa pobre. Mas escravista, pobre, mas escravista. Isso não, quer dizer, essa cidade, ela acontece exatamente isso. Como o café chega em São Paulo, no estado de São Paulo, quando você planta café, para que você planta café? Você planta café para exportar, não é? Para exportar, o que tem que fazer? Tem que ter um porto, porque não ia de avião, ia de navio. Tem que ter um porto. Então, tem que fazer o Porto de Santos. Mas para levar do café até o Porto de Santos, precisa ferrovia. Senão, então é interessante que a classe operária também vai nascendo assim, entende? Aquele que trabalha o café, que é um assalariado agrícola, vai se transformando em operário, porque tem que ter ferroviário, quem constrói ferrovia. E tem um problema. Esses fazendeiros que adoram morar na casa grande, física, os filhos deles não adoram mais morar na casa grande física, porque é muito chato. Você tem que morar lá no meio do mato, você tem a festa de São João, de Santo Antônio, de São Jorge, de Santa Filomena, você só fica com festa de santo, né? Pô, que chateza. Eu não posso sair de noite no bar, não tem. Né? Eles querem cidade. Eles querem cidades. E vai ser São Paulo, porque São Paulo era um tronco que ia do café ao mar. É aqui, essa cidade. Então, eles começam a construir teatros, começam a construir locais para se encontrarem, para de noite, e locais para ter uma socialização. Então começam imediatamente a escolher
como fazer essas grandes mansões. E esses teatros, e esses locais de divertimento, e esses locais de socialização e até de política. Mas para fazer tudo isso, tem que ter pedreiro. Não sei assim, muito vulgar, né? Marceneiro, tem que ter todas essas coisas. Então tem que vir trabalhadores de fora, porque aqui não tem. Negros não querem, então eles vão trazendo de fora, os imigrantes. Ora, se vem, precisa começar a comer, né? Aumentou. Quando era 20 mil pessoas, chegava uns barquinhos pelo rio Tamanduateí, subia a rua Tabatinguera, ali embaixo era o porto, ou se não, na ladeira Porto Geral, né? Se chama ladeira Porto Geral, por quê? É o Porto Geral onde chegava ali goiaba, machucho, essas coisas. Agora não é mais assim. Porque esse pessoal tem que comer e tem que se vestir. Então, a necessidade imediata de criar cotonifícios, de criar fábricas de tecido e de criar indústria alimentar. Precisa criar o macarrão, precisa acondicionar o feijão, uma série de coisas que necessita de fábricas. Moinho. Esse pessoal ele tem uma maldita defeito, esse pessoal que chega da Europa. Eles comem pão. No Brasil não se comia pão, gente. Todo mundo destrói a presidenta Dilma quando ela falou da mandioca. Mas era assim, era a civilização da mandioca. O Brasil comia mandioca, não pão, não trigo. Então precisa de trigo para fazer pão. Então precisa dos grandes moinhos. É assim que vai crescendo, a São Paulo. E é muito bem estudada, de certa forma. É muito bem estudada. As zonas um pouco mais altas, São Paulo tinha mais de 300 rios naquele momento, hein? Mais de 300 rios. Vocês que só conhecem o Tamanduateí ou o Tietê, não, Pinheiros, não, era uma quantidade de rio. Eu mesmo moro em cima do rio Saracura, que me cria grandes problemas, aqui na Rua Augusta. Esse pessoal vai para as zonas mais altas, aonde não tenha problema de, sei lá, de malária, barata, rato. E as casas agora, eu sou rico, então ninguém pode me ver. Então a janela se afasta. Eu não tenho mais contato, porque está chegando muita, você que gosta da palavra, muita ralé. Tem ralé negra andando por aí, a gente tem que suportar, porque eles têm que limpar o esgoto, tem que fazer. E tem ralé branca aí, que também é meio ralé. Tem que ficar longe dessa gente. Então, são casas que vão se afastando. Você vê, todas têm jardim na frente. É um outro conceito, totalmente diferente. E avenidas só para isto. Então, se abre a Higienópolis, se abre a Paulista, parte da Santa Cecília, se afastam. E onde que vai morar esse outro pessoal? O problema é que, chegando gente, porque já nós chegamos, vamos supor, 1910, 1900, nós já estamos com 200 mil, quer dizer, passamos de 20 mil a 200 mil. É um crescimento né, enorme. Onde vai morar esse pessoal? Esse pessoal tem que comprar um local para... Eles vão morar em 2 locais. Ou tem gente um pouco rica, assim, você chama classe média, intermediária, sabe? Eles têm casas e criam cortiços. Casas 50 quartos, 5 por quarto, um banheiro, é o cortiço, todo mundo mora lá. Ou o cara vai comprar casa, ou vai alugar. Mas essas casas têm... É cara o preço. O terreno aqui sofre especulação. Então o pessoal tem que morar na beira de rio. E porque a beira de rio era importante para eles, porque em geral era perto de fábrica. As fábricas necessitam de água. Então eles vão morar na beira do rio. Então vai ser beira de rio em São Paulo aquilo que era. Já tinha inundação naquela época. Porque é um fluxo normal fluvial. E é isso. Então a casa desse pessoal vai ser ruim. Vai ser ruim porque, em geral, vai continuar sendo de taipa. Às vezes começa a ter o tijolo, mas é em zonas inseguras, insalubres. Mas é rápido o crescimento, porque em 1917 já estamos a 530 mil. É um fluxo
constante. Inclusive, vocês veem alguns reflexos até hoje dessa classe dominante. Um dos problemas era a música, não é? Porque a ralé, eu falo ralé, mas eu falava antes de você. A ralé, ela canta certas coisas meio esquisitas aí. Sei lá, os caras eles cantam essa belíssima música, ritmo negro, mas que era abominável, né? Então, se vocês veem ainda que tem velhas casas que só vende piano, partitura para piano, toda casa de rico tinha que ter o piano. A desgraça era aprender a tocar o piano, mas tinha que ter. Então, por exemplo, vocês veem até hoje a Casa Mozart, a casa que vende em grande quantidade de partitura, porque tinha que ter aquele tipo de música. E depois tinha outra música, que era música popular. E um dia eu conto como é que a música, por exemplo, italiana ou espanhola, vai em algumas zonas encontrar-se com a música negra, porque a ralé vive como ralé, então elas vão se passando a sua cultura um para o outro. É assim que cresce São Paulo, nasce São Paulo. Até o Adoniran Barbosa, né? Até o Adoniran Barbosa. Dessa periferia. O nome dele é Rubinato, né? Italiano. Agora, eu fiquei aqui pensando o seguinte: 1917, Revolução Russa. Sim. Né? Aí um movimento grevista em São Paulo, com viés anarquista. Havia influência dos movimentos operários naquele momento? Quer dizer, a Europa estava em ebulição, né? Houve uma contaminação desses movimentos ou foi uma coisa muito à parte a greve que nós tivemos aqui? Foi muito ligado à questão da Primeira Guerra Mundial. O socialismo era uma coisa bastante complexa para os nossos imigrantes. O anarquismo é mais simples. Não é que fosse simples, não, mas é mais... Então, basicamente, os militantes eram anarquistas. Eu, no livro, trato de sindicalistas revolucionários. Tem um motivo por isso. Porque o anarquismo tinha muitas tendências, correntes, iam até de um anarquismo bastante violento na Itália. Mataram o rei, mataram a imperadora da Áustria. Aqui nós não tivemos um anarquismo violento, mas tinha lá os que chamavam a Tolstói, outro a Bukharin, outro a Bukhanin, outro... então era bastante... Não era uma coisa unida, porque o anarquismo não exige isso. Mas, e já tinha organização, então tinha os anarquistas que eram totalmente contrários a qualquer tipo de organização, tinha os outros que já eram organizados, porque as ligas operárias, tinha os centros operários, aquilo requer organização. Alguém tem que convocar reunião, tem que ter... tem organização. Então, eu prefiro chamar de sindicalistas revolucionários, até porque cobre toda a gama anarquista e cobre também os que não eram anarquistas. E tinha, nessa greve, havia também socialistas. Eram, vamos dizer, minoritários no prestígio, mas tinham socialistas, importantes, inclusive. Bom, a Revolução Russa, você me perguntou. Ora, uma característica do anarquismo brasileiro foi ser contra a guerra de forma absoluta. Contra a Guerra Mundial. Aquela guerra começa em agosto de 1914. Houve uma divisão terrível entre os socialistas e o próprio Bukhanin e vários grandes líderes anarquistas apoiaram a guerra. Apoiaram o seu país. Mesmo uma parte do anarquismo russo apoiou a autocracia em defesa da Rússia. A mesma coisa fizeram os franceses. Tem que dizer uma característica brasileira. Ninguém aceitou isso. Todos foram contra. Contra. Foi unânime. Pôr todo mundo junto era difícil, mas eles foram todos juntos. Inclusive, quando se tentou fazer um Congresso Internacional da Paz, que devia ser em 1915, em Ferrol, na Espanha, a Espanha proibiu. A Espanha era neutra, por isso que se tentou lá. Mas não se conseguiu fazer na Europa, todo mundo proibiu. Foi feito no Brasil.
O grande Congresso da Paz, que ninguém conhece, um dia eu escrevo sobre isso, eu tenho toda a documentação, toda, desse Congresso, foi realizado no Rio de Janeiro. Vieram delegados de vários países, grandes documentos. Quem organizou tudo isso foi um personagem chamado Astrogildo Pereira. E esse congresso dá a linha, nós somos contra a guerra. Astrogildo, em agosto de 14, diz uma coisa curiosa. Que tragédia, começou a maior guerra da história, mas ela terminará com a maior revolução da história. Astrogildo Dimas. Ora, então eles seguiam com atenção os movimentos da Europa que eram contra a guerra. E quando tem a Revolução Russa de fevereiro, na verdade de março, né, no calendário juliano, dia 8 de março, eles ficam muito animados. Por quê? Eles acham que é uma revolução anarquista, desmoronou o Estado, vai para a guerra. E não para. Mas, ainda assim, eles ficam seguindo aquilo com muita atenção. Com muita atenção. É difícil entender. Aliás, para quem estava na Rússia e era militante, era muito difícil entender. Quer dizer, imagina aqui, do outro lado do mundo, com poucas notícias, um processo absurdo. Mas eles seguiram com muita atenção. Então, a questão da guerra é fundamental. Era tão fundamental que o motivo que estoura a greve é a Guerra Mundial. O que aconteceu? Vamos pegar a Cresp. A Cresp é a grande fábrica da Moca. Era uma fábrica muito grande, chegava a 4.000 operários. Quer dizer, a mais da metade era mulher e criança. Mulher e criança. Porque criança trabalhava. E os patrões italianos, e tinham vários, vamos pegar só o Scarpa, o Rossi, o Matarazzo, evidentemente, e o Crespi, Rodolfo Crespi, eles se degladiavam para mandar apoio à Itália em guerra. A Itália lutava contra o Império da Hungria, austro-hungarico, e para mandar apoio. Por exemplo, o Conde Matarazzo, figura ícone absoluta, aqui, sabe por que ele virou conde? Porque ele mandou 10.000 burros para a Itália. Burros. Burro. Porque o burro era importantíssimo, porque eles combatiam nos Alpes. Você tinha que carregar canhão. Então precisava disso. E o senhor Crespi estava muito agitado em mandar mais coisas ainda do que o senhor Matarazzo, mas todos eles se agitavam assim. E o senhor Crespi, então, ele jogou uma taxa de quase 10% sobre os salários. Quem é italiano, de origem italiana, tem que dar 10% de salário para o apoio ao governo italiano na guerra. Ora, eles odiavam a guerra. Odiavam a guerra. E ainda tem que pagar por uma coisa que eles odeiam, porque eles eram influenciados por esse movimento sindicalista revolucionário que fazia campanha dia e noite contra a guerra. Esse é o motivo primeiro, assim, não é o primeiro, é o motivo que estoura a greve é este. Chamava-se o Pró-Pátria. A greve estourou. Bom, não era só isso, tinha um outro problema, mas pergunta, depois eu digo, senão aqui fica... Eu acho que ia ser muito interessante, Rui, se você contar para a gente exatamente o dia a dia. Foram, quer dizer, meses, né? Foram 45 desde dias. Desde o estouro e tal. 45 dias. É o seguinte, você é sempre muito rápido, 45 dias de greve é bastante complicado. Mas vamos ver o que acontece. Em geral, as reuniões das ligas operárias, tinham muitas ligas operárias em São Paulo, eram abertas, porque anarquista não faz coisa escondido. É lógico, tem que ser aberta, tem que ser tudo aberto. No dia 5 de junho de 17, lá na Moca, se fazem uma reunião e fecham as portas, o público não pode entrar. Não sei se a polícia tinha infiltrado lá dentro ou não, não sei, acho que não, naquela lá não. A polícia não se preocupava muito em infiltrar, era tudo aberto. E, pela primeira vez, fazem uma reunião fechada.
Fica todo mundo muito curioso da reunião fechada. Aí o que acontece? Já 4 dias depois, 400 operárias da indústria Cresp vão lá falar com o patrão. Dizer, patrão, tem vários problemas. Faz uma lista de reivindicação impossível. Tem muita criança trabalhando, não pode trabalhar criança, não querer mais trabalhar, mulher trabalhar de noite, os turnos estão a 14, 15 horas, é impossível, tem que reduzir, e o salário está uma porcaria, e nós não vamos pagar 10% para os nossos irmãos, amigos se matarem lá Bom, a resposta do Cresp é bastante simples. Tchau, vamos embora. Vocês não entram mais aqui. Aí elas se plantam lá fora, né? Não deixam elas entrarem, ficam 2, 3, 4 dias. Aí tem uma solução, o Cresp arranja um intermediário muito usado nessas questões no Brasil, cavalaria, vem cavalo para intermediar a questão. Né? E os cavalos são uma coisa poderosa, porque não são um animal grande, mas eles vêm com a espada, né? A greve vai ser reprimida a espadadas. Bom, mas essa repressão, essas 400 mulheres que elas aguentam uma semana, choca a fábrica. E a fábrica para. Todos. Aí o patrão diz, pararam todos? Melhor ainda, fechei a fábrica, não existe mais. Bom, vocês notam o seguinte, gente, eu preciso lembrar coisas óbvias. Não tem caixa, não tem poupança, ninguém tem dinheiro em banco, não existe isso. Quer dizer, você recebe por semana, ou quinzenalmente. Se não recebe, como é que você funciona? Você vai lá no boteco, ali na Moca, e compra quilo de feijão, quilo de arroz, provavelmente de macarrão, e compra tudo aquilo na cadernetinha. No fim de semana você vai e paga. Se você não tem mais dinheiro para pagar, não se vende. A fome é imediata, não tem reserva. E essas benditas ligas operárias, etc., eles odiavam trabalhar com dinheiro. Achavam que era uma coisa horrorosa você ter caixa. Todas as vezes eles sabem. Nós temos uma caixa para despesas minúsculas. Era sempre assim. Eles não têm. Então, é complicada a situação. O patrão pensa em quebrá-las em uma semana através disso. Mas aí toda a fábrica entra e diz, eu fecho, e fecha. Só que ele blefou, e blefou pesado contra ele. Porque a questão é que os cotonifícios estavam trabalhando de forma desesperada, porque tinha que mandar tecidos para a Europa fazer fardas, por exemplo. Estava todo mundo fardado, milhões de pessoas em trincheira. Ele tinha muita encomenda. Então, os operários diziam, nós aguentamos, fecha, vamos ver. E eles começaram, então, a sair da fábrica e fazer marchas, através da Moca, pedindo solidariedade humana, política. Eles iam de casa em casa, nas ruas, eles diziam, nós estamos em greve por causa disso, e precisamos de ajuda, precisamos de alimento, E o bairro começa a se mover, começa realmente a se mover. E começam a ter muita solidariedade. Aguentam o baque. Agora eles podem aguentar a greve por muitos dias. A polícia, então, fica mais agitada. Aí o cavalo entra com o intermediário com mais intensidade. É aí que elas lançam um belíssimo documento à polícia. Depois eles vão fazer um outro ao exército, isso mais tarde. Um belíssimo documento, as mulheres grevistas lançam um documento explicando qual é a situação para a polícia. Na verdade, esse documento foi um documento muito parecido com um documento que as mulheres de Petrogrado, de São Petersburgo, Petrogrado naquele momento, lançaram os cosacos, que deviam reprimi-las. Eles mais ou menos copiam aquele documento. Então, para ver como eles estavam atentos ao que estava acontecendo em Petrogrado. Porque também a Revolução Russa começa com uma marcha de mulheres. Não é? A repressão a essa marcha.
Então, o dia a dia, por quase um mês é este. Por quase um mês é este. Mas, daí tem um salto. Tem um salto. Eles descobrem que o senhor Crespi está produzindo em São Roque, em Campinas, em Santos, nas fábricas do Matarazzo, etc. Eles dizem, bom, isso fica difícil. Então, nós vamos pedir aos nossos irmãos dessas fábricas para pararem. Assim. E começam a pedir. Realmente, aí vão até o Brás, e depois vão até outras regiões da cidade. Santos se levanta, Campinas se levanta, Sorocaba, Curitiba, Rio, começa a espalhar o bloqueio contra o Crespi, contra as fábricas que produziam para o Crespi. Até que o dia 9... Então, até aí está tudo muito bem organizado, os anarquistas se organizaram, os centros estão funcionando, está tudo funcionando. No dia 9, está funcionando em termos, porque os centros começam a ser invadidos e fechados. No Belenzinho, por exemplo, no Ipiranga, começam a fechar os centros. E várias fábricas começam a parar, em toda a cidade. Eu digo, não, falei dos outros locais, mas também na cidade. Mas a fábrica Maria Ângela, ali do Matarazzo, onde tem também um moinho, na Rua Pinto, no Brás, eles estão funcionando. Então, as mulheres lá vão, fechar a fábrica. Aí a polícia ataca com violência inusitada. E morre um símbolo, que eles vão usar como símbolo. Depois eu vou falar de mortos no outro bloco. Morre um símbolo, que é um jovem, 21 anos, espanhol, que tinha chegado no Brasil em janeiro de 17. E tinha conseguido um emprego numa fabriquinha de sapatos. Tinha muita fabriquinha de sapato, porque todo mundo usa sapato, né? Tinha lá o pessoal que trazia sapato de Londres, mas o resto tinha aqui. Tinha o pessoal que não usava sapato, quando muito um tipo de apagata de corda, e tinha o pessoal que usava sapato. Então tinha muita fabriquinha de sapato. Ele foi trabalhar numa fabriquinha de sapato. O pai e a mãe deles eram muito doentes e ele tinha um irmão pequeno. Então ele, sapateiro, o produtor de sapatos, era o arrimo, o suporte da família. A polícia lhe dispara. Ele leva um tiro. Até brincava, a polícia nunca reconhecia que deu um tiro, o próprio atestado de óbito que eu vi, hemorragia torácica, mas todo mundo viu que ele levou um tiro. Ele morre, e a história choca muito. Então eles decidem fazer um enterro. É interessante que o enterro é uma coisa... Por quê? A polícia tinha proibido, o governador do estado, digo polícia, mas tem que dizer, é o governador do estado, quer dizer, e é o comando de antigreve que se reunia diariamente, que eram todos os grandes industriais e mais toda a charmosa elite paulistana. Eles se reuniam para discutir como é que nós esmagamos esses caras. E eles exigiram que basta de bagunça, não tem mais marcha, não tem mais nada. Então eles resolvem fazer um funeral, porque o funeral é meio sacro, né? Quer dizer, não é uma marcha. Eles saem lá do Brás, percorrem toda a cidade, é muito longo a marcha, não vou contar agora, e chegam no Araçá. Mas o número de pessoas é difícil calcular. São dezenas e dezenas e dezenas de milhares de pessoas. E eles depois saem de lá, tem um comício maravilhoso, feito sobretudo por uma mulher, que era espanhola. Eles voltam, vêm para a Praça da Sé, na Praça da Sé a polícia ataca, estavam construindo a catedral, então, tem uns muros altos assim, muita pedra, entram na catedral, que não tem o que entrar, mas os cavalos não entram, o choque é muito forte na praça, mas sobretudo no Brás. Eles criam barricadas, as barricadas são atacadas, e nós não sabemos o que aconteceu naqueles dias. O Estadão, o Estado de São Paulo, publicará que caíram mortos 13 policiais. Depois, quantos foram os mortos operários? Não se sabe. O próprio Estadão voltará a dizer mais tarde 40 morreram. Mas não se sabe, porque os números de mortos oficiais são 3. Nenhum policial e três trabalhadores.
Nesse momento, a situação desanda, porque esses operários entram todos em greve, para a cidade inteira, para a cidade toda. E tudo fecha. E eles atacam os moinhos, sobretudo os moinhos onde tinha farinha, onde estava depositado o milho, os grandes depósitos. Atacam aquilo e saqueiam. E saqueiam os trens que estão levando exportação e ocupam os bondes, controlam os bondes. E a distribuição alimentar se faz só com autorização do comitê de greve. Porque nesse momento se cria, os anarquistas se dão uma bela organizada e criam um comitê de defesa proletária. São 5 personagens, que eu não vou contar aqui, mas são 5 personagens extraordinários, que da clandestinidade vão ocupar a cidade, de forma insurrecional. Certo todo. Aí a coisa fica preta. Aí os industriais se reúnem. O governador diz, eu vou embora de São Paulo. Não, é sério, eu vou ficar aqui. Ia para Campinas, mas Campinas também não estava dando. Lá tinham caído outros 3, ali tinham caído 4 operários. Em Campinas, estava uma insurreição em Campinas também, que era uma cidade pequena. Estava complicado, eles falaram, nós aceitamos tudo. Tá bom, aceitamos tudo. Aceitamos a plataforma. Não vou contar a plataforma, mas era mais ou menos aquilo que tinha pedido as moças lá, 40 dias antes. Aceitamos tudo. Aí o Comitê de Defesa Proletária disse, vocês aceitam tudo, muito bem, mas com vocês nós não conversamos, porque vocês são assassinos. Criou um impasse seríssimo. Também não falamos com o governador, porque é um outro assassino. Aí a solução é feita por um indivíduo muito interessante de São Paulo. É o Nereu Pestana, parente da avenida ali. Era jornalista, era um articulista do Estado de São Paulo. Ele propõe um grupo de 9 jornais de São Paulo, tinha muitos jornais em São Paulo, muitíssimos, que 9 jornais sejam intermediários. Os 5 jornalistas, que é o Comitê de Defesa Proletária Clandestino, que são jornalistas, eles 5 também, eles aceitam. E aí se faz a negociação, e praticamente tudo que eles pedem é concedido. E termina numa grande festa, que eles fazem força para combinar que seja o dia 14 de julho, para poder comemorar a queda da Bastilha e cantar pela primeira vez em público, e aí também a Revolução Russa, a Internacional. Esse foi o desenvolver da greve, muito sintética. Agora, de 1917. Estamos sempre na greve de 17. De 17. Esse movimento, ele deve marcar as relações dos patrões com os operários a partir daquele momento, né? Sim. Eu fico pensando aqui como é que a ditadura do Getúlio vai criar as leis trabalhistas e por que ele se aproxima daquilo que as elites tinham tanta preocupação já no início do século e, enfim, do século XX, né? Como é que se dá isso? Por que a classe trabalhadora, de uma certa maneira, é atraída para o getulismo naquele momento da ditadura? Você está falando do Estado Novo, um pouco antes do Estado Novo também. Bom, a questão foi uma longa discussão entre os trabalhadores, porque até aquele momento você não tinha propriamente sindicatos de categoria. Você tinha os círculos operários, as ligas operárias, que era mais um local de encontro social e político, assim, de doutrinamento. Tinha uma biblioteca pequena, tinha teatro, sempre militante. Mas era isso, né? Era isso. Agora, com essa greve, e com a greve de 18, depois com a repressão que virá furiosa, começa uma discussão que precisa acabar com... Porque senão é tudo muito pulverizado.
centenas, milhares de núcleos, etc. Precisa centralizar. Vai ter uma longa discussão dramática sobre tudo isso para criar sindicatos de categoria. Agora é químico, agora, sei lá, metalúrgico. É um longo percurso. Bem, esse percurso vai ser sempre reprimido. Sempre reprimido. Quando se começa a criar os sindicatos dessa atual forma, todo mundo que entra nesse sindicato recebe, a polícia recebe sistematicamente listas mandadas pelos patrões. Eu acho que esse não está bom, eu acho que esse pensa aquilo, e lista, e lista. As listas são tantas que o governo do Estado é obrigado a criar o DOPS. O Departamento de Ordem Política e Social é criado em 24, porque a polícia diz, nós estamos recebendo o mundo, e não é a nossa, tem que ter uma polícia especial para isso. Então, você vê, a ideia é sempre não deixar esses sindicatos se desenvolverem, a não ser que sejam muito patronais, mas apoiem muito o patrão. Porque a ideia é, o sindicato bom é aquele que o patrão gosta. Porque se o patrão gosta, ele vai conversar melhor. E quando, por exemplo, os patrões fazem aniversário, aí tem, os operários saem da fábrica, o sindicato orienta para isso, vamos festejar o nosso patrão, viva o patrão. Se o patrão for bom, ele dá lá uma cervejinha, se não for bom, bom. Evidentemente, então, você tem um choque muito violento na formação dos sindicatos, os sindicatos radicalizados de uma parte, e sindicatos muito ligados ao patrão. E tem uma pressão da Igreja Católica muito forte. E aí acontecem outras coisas, né? O anarquismo começa a declinar violentamente e nasce o comunismo, nasce o Partido Comunista, em 22, que vai lutar os sindicatos de forma mais contrapostas. E essa briga vai, toda a velha república vai essa briga e muita repressão, e greve, e repressão, e greve, e repressão. Ora, aí precisa estudar o getulismo, é uma coisa muito complicada, não vamos entrar aqui, né? Mas o getulismo ele analisa um pouco a questão europeia, olha um pouco as experiências, podíamos ser sociais-democráticos, mas nós não somos social-democráticos, ser um pouquinho fascista talvez seja bom. O fascismo tem toda uma parte social, não pode se negar, a sua violência intrínseca tem uma parte social. Vamos pegar essa parte, então vamos dar uma ordem nesse negócio, ver se a gente chega a uma conciliação permanente. Mantemos o sistema, não mais velho república, mantemos o capitalismo, mantemos a estrutura de desenvolvimento capitalista e vamos pôr a classe operária boa, aceitando. Do outro lado, nós precisamos da classe operária. Quer dizer, é um fato. Getúlio tenta essa operação. Os comunistas serão muito contrários a essa. Haverá muita resistência, mas, na verdade, de uma parte com repressão, de outra parte concedendo 8 horas, trabalho feminino, a maternidade, uma série de concessões. A classe operária que estava levando paulada há 45 anos, diz, bom, como mínimo é melhor do que antes. 8 horas, uma série de coisas, né, que são realmente muito boas para cá. 13º é muito boa para o trabalhador. O trabalhador em si, poxa vida, ele não é que tem o horizonte de tomar o poder. Alguns têm, mas são poucos. Isso, então, é um grande avanço. É isso, meu querido, que vai acontecer. A oligarquia paulista não suporta isso, hein? Precisa sempre recordar. Eu falei assim de uma forma tão genérica. Não, aqui não. Nos conta um pouco sobre a repressão. Quer dizer, como foi que ela aconteceu e como se deu depois a repressão depois que foi dado, quer dizer, porque os empresários, enfim, eles se vingaram depois, né? Claro. Foi o seguinte, eles tiveram que aceitar 14 pontos, que é a redução do horário de trabalho, mulher não faria mais turno noturno,
podia-se começar a trabalhar em fábrica a partir de 15 anos, porque antes se começava aos 6 anos. Não se pagava mais o pátria. Bom, uma série de coisas assim, mas é isso, basicamente, quer dizer, redução do horário de trabalho, aumento salarial, evidentemente, não trabalhar pelo menos metade de sábado, uma série de coisas assim, ter férias. Os patrões aceitam. Depois eles fazem algumas reivindicações de caráter mais geral, são várias, são interessantes. Eles pedem, por exemplo, que se faça feiras livres. Então, essas feiras que vocês provavelmente vão, uma reivindicação da greve de 17, para diminuir o preço. Depois eles vão reivindicar também questão dos salários, dos aluguéis. Por quê? Aí tinha uma inteligência, era uma coisa necessária para eles, mas tinha uma inteligência. Ampliavam para o público em geral. Mesmo aquele que não ia em fábrica, tinha problema de não ter dinheiro para comprar comida, ou o aluguel estava caro. Então ampliou muito. Foi hábil, foi muito hábil a condução. Anistia total e completa, direito de organização, e anistia para todos os que foram participar das greves. Foi isso. Foram aceitos, todos assinaram, tinha os 10 jornalistas, agora eram 10, já tinha entrado um outro jornal, os 10 grandes jornais retificaram, todos juraram que seria assim, e todo mundo foi para casa. Tá bem. Continuamos trabalhando, etc. Mas a oligarquia local não suportou. Eles não conseguiam dormir com essa questão. Discutiram muito, que não era possível. E então, o governo do Estado espera maio, passou junho, passou julho, e a situação ficou tensa no plano internacional. Tinha sido bombardeado mais um navio brasileiro, e então um certo equilíbrio que existia no Brasil entre pró-Alemanha, pró-Entente, pró-Inglaterra, se rompeu. A pressão norte-americana, que ia entrar em guerra, também se impôs, já tinha entrado em guerra nesse momento, se aumentou a pressão, e o Brasil vai entrando num processo de guerra, de participar na Guerra Mundial. Mas isso eles aproveitam para criar uma série de leis repressivas, ou de movimentos repressivos. Nós somos um país, afinal de contas, que vamos entrar em guerra. E que guerra? Então, censura, repressão, isso tudo vai crescendo. Aí eles aproveitam essa coisa e armam um processo. O processo principal que vai girar em torno disso é contra Edgar Leon-Roth, jornalista importante, famoso, um dos 5. Ele é acusado de ser o autor psíquico. Ai, meu Deus do céu. Ele é autor psíquico das violências. Ficou muito difícil entender o que era ser o autor psíquico das violências, mas ele foi preso. Ele vai ficar 1 ano e meio preso. Até que o Supremo Tribunal, depois de 1 ano e meio, dizendo, fizeram um processo de louco, aqui não tem, né? Psíquico, isso não existe. Mas ficou 1 ano e meio preso. Mas não é ele que ficou preso. Eles desencadeiam, invadem não só todos os centros de novo, mas vão de casa em casa, à noite. Invadem as casas de todos os que eles achavam principais grevistas. São todos presos, espancados. Não é que tivesse muita legalidade na época, mas tinha. Os advogados bloqueados, os estrangeiros deportados. E tinha muito estrangeiro, né? São deportados. Do comitê de greve, dos 5 do comitê de greve, são deportados 4. Não, 4 não, 3, porque um consegue ficar na clandestinidade. Os outros 3 são deportados. O Leon-Roth não, porque ele tinha nascido no Brasil, embora de família alemã, ele nasceu no Brasil. Então ele ia ser mandado para o Iapoc. Ser mandado para o Iapoc é morte segura. O Iapoc queria dizer ser mandado para o Amapá. O Amapá não tinha nada. O Amapá tinha febre amarela. Quer dizer, quem chegava lá morria. Tinha lá uma colônia para subversivos. Muita gente foi mandada e morreu lá. Bom, então eles tentam quebrar
o movimento assim. Então, mesmo a luta, aqui voltando aos mortos, mesmo a luta pelos desaparecidos, porque já tinha essa luta. Os jornais publicavam listas de operários desaparecidos durante a greve. Provavelmente, obviamente, assassinados. E que esconderam os corpos. Os grandes jornais, Fanfula, que era o jornal ligado ao consulado, mais ou menos ligado ao consulado italiano, o Estado de São Paulo, o Combate, a Razão, todos eles publicavam as listas de desaparecidos e diziam que o número de mortos era alto. Mas com essa campanha, com essa repressão, aí a coisa ficou complicada, porque ameaçaram a cada operário estrangeiro, se abrisse a boca ou se falasse qualquer coisa de desaparecido, de greve, de preso, era deportado. Se deportar era 2 vezes grave, porque eles eram... Por exemplo, pega o italiano, o cara é deportado, não só é deportado, uma coisa horrível, ainda cai e vai para a guerra, né? Porque seu país está em guerra, ser deportado para aquela Europa que está Esse foi a repressão naquele momento, ou seja, a oligarquia paulista e o governo paulista, mesma coisa, eles rasgaram solenemente, em menos de 60 dias, aquilo que eles juraram publicamente para sempre. Depois continuou, depois tem outras greves. Mas... Ok. Bom, não sei nem que horas são, pô. São 5h15, deu 1 hora quase, pouco mais de 1 hora de conversa. Eu queria abrir aqui para quem quiser fazer questões para o Del Roio. Gostei muito da sua conversa, do nosso encontro, do nosso bate-papo. Fiquei surpreso com algumas informações que eu desconhecia. E isso é importante, inclusive, para a gente ter uma noção da importância dos movimentos operários já no início do século passado, né, e que vão impactar, eu acho, a nossa história até hoje, como você disse, né? Eu acho que, enquanto não chega nenhuma questão aqui, tem alguma questão aí? Não. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você relacionada aos sindicatos e à questão das centrais sindicais. Com a reforma trabalhista que foi feita agora, que tipo de sindicalismo nós vamos ter daqui para frente? Pergunta difícil. Bom, a primeira coisa que vocês têm sempre que recordar que central sindical foi sempre proibida no Brasil. Né? Nós só conseguimos a possibilidade de criar central sindical em 1982. Enquanto as centrais sindicais na Europa comemoravam um centenário, estamos fazendo 100 anos da criação da nossa central. Aqui era proibido. Então foi muito difícil. Houve muita tentativa de criar centrais, todas muito reprimidas. Se eu tiver tempo, eu vou escrever uma história, que é a história de um grande líder sindical brasileiro, que é Roberto Morena, onde eu vou contar todas as tentativas de criação de centrais através de décadas, porque ele foi um dos grandes construtores das centrais. Então, uma coisa muito recente. O nosso sistema sindical, ele tem coisas avançadas e coisas atrasadas, porque, evidentemente, ele nasce da CLT, nasce do Getúlio, com limitações de controle de Estado, sem dúvida nenhuma. Mas, para uma classe dominante tão violenta, isso serviu de proteção, E o sindicato, em geral, é defensivo. O sindicato não é ofensivo. Faz parte dele ser defensivo. Quero conquistas, defendo a conquista. Uma outra conquistazinha, defendo a conquista. É a tradição do sindicato no mundo. Quem faz ofensiva, etc., são partidos. Não é sindicato. Sindicato defensivo. Bom, os sindicatos estão sendo destruídos e voltando à situação de 1917. Por quê? O próximo passo vai ser a liberdade de se fazer quantos sindicatos quiserem.
8 sindicatos metalúrgicos na cidade de São Paulo, 18 químicos em Campinas, porque quanto mais vai ser o jogo. E vai voltar o joguinho, viva o patrão, vamos no aniversário do patrão, como o patrão é bom, vai voltar tudo isso. Esse é o projeto. Esse é o projeto. Então nós vamos para uma situação onde o nosso trabalhador não é que tenha grandes proteções, mas tem algumas proteções. E depois tem algumas outras coisas, tem o SUS, tem essas coisas. Mas como vão acabar com o SUS também, vão voltar aqui a nada. Não tem escola pública, não tem saúde pública, não tem mais poder de contratação, não tem mais nada. O que os sindicatos vão fazer, não sei. É muito difícil para os sindicatos, porque não tem a tradição criada no início do século que as pessoas vão voluntariamente e se concentrem no sindicato e paguem do seu bolso voluntariamente. A CGL, na Itália, tem 8 milhões de inscritos que pagam. Eu pago a CGL, mas eu pago porque eu quero. Mas tem 8 milhões que querem pagar. É difícil você superar isso. Sobretudo quando você tem um monopólio da informação na mão de patrões. Patrões vorazes. Note bem, tudo isso é anticapitalista, viu? Isso tudo não aumenta a produção, não. Pode aumentar o lucro momentaneamente de alguém, mas é momentâneo também. Por quê? Qual é o problema do capital industrial, do capital? Ele está com um problema no mundo, no Brasil também. O capital, ele tem que se reproduzir e crescer. Se ele não tem uma linha ascendente, às vezes entra em linha descendente. É um desastre. Mas no mundo capitalista, a linha descendente está desde o ano 2000. Já estamos há 17 anos em linha descendente. Então, todo mundo abandona as indústrias. Todo mundo... Então, nós vamos ficar um país desindustrializado, não vai ter classe operária para lutar para o seu emprego, não vai... Então, vai industrializar ainda mais, todo mundo que é industrial vai falir, vai pegar o dinheiro, vai pôr no capital financeiro, até o capital financeiro estoure, porque não pode ficar todo só dinheiro produzindo dinheiro. E nós vamos para uma enorme crise de projeto nacional, uma enorme crise muito séria. Quer dizer, a destruição de sindicatos acelera isso. Os sindicatos precisam ter noção, aqui é uma visão minha, disso que eu falei agora. Tem que assumir parte do projeto nacional nas suas mãos. E não tem que ficar negociando se eu vou ganhar algum dinheirinho, se o patrão vai me receber no dia. Porque tem isso também, né? Tem isso hoje. Não pode. Tem que ser frontal contra isso. Nós temos que industrializar o país. E com alta tecnologia também. Com alta tecnologia. Nós temos que sair dessa desgraça que nós estamos. É isso, querido. Eu tinha uma questão ainda que era um pouco que você nos contasse sobre Astrogildo Pereira e a importância desse personagem, e um pouquinho também sobre a forma rocambolesca como esse arquivo terminou indo parar nas suas mãos. Eu vou ler um pedacinho de um artigo que tenho aqui, por acaso, porque tenho vários papéis aqui, que era por uma outra coisa para hoje de noite, mas estou aqui. Um artigo de Astrogildo, importante. Eu vou ler os pedacinhos daqui a pouco. É bom dizer eu vou contar quem é, né? Pois é. Astrogildo Pereira, eu gosto muito dele porque, mais ou menos, eu tenho a vida dele na minha mão. Quer dizer, todos os arquivos dele estão comigo. E eu passei a vida lendo suas coisas, então eu gosto dele. Mas é o seguinte, ele era um jovem de classe média, baixa, do Rio de Janeiro. Ele ficou famoso porque Euclides da Cunha escreveu uma crônica sobre ele, sem saber que era ele. Foi o seguinte, quando o Machado de Assis estava morrendo, em 1907, esse jovem tinha 17 anos. Ele vai lá na casa do Machado, toque, 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 e diz, olha, atende o Euclides da Cunha. Diz, eu quero ver o mestre. Ele falou, olha, o mestre está mal, está morrendo, não dá para você entrar. Ele falou, mas eu conheço tantas obras do Machado. Aí o Cunha diz, você conhece mesmo? Começa a fazer pergunta. 15 minutos depois, diz ele, o Cunha, eu fiquei abismado, ninguém conhecia tanto, nunca vi isso. Ele deixa entrar.
E coincide que ele fica, o jovem Astrogildo e o mestre morre. Então Machado, quando vê Astrogildo chorando, com as mãos do Machado, ele ficou muito comovido e escreveu um artigo sobre isso, muito bonito. Não se sabia que era o Astrogildo, mas mais tarde se saberia. Por que eu falei isso de Machado? Porque ele era um grande apoiador, já jovem militante, por Rui Barbosa, para o civilismo, mas aí ele se enche a paciência, porque não dá nada certo, tem que ser mais radical. Ele entra num navio, vai trabalhando no navio, vai para a Europa, e lá ele fica um ano na Europa, escreve crônicas absolutamente interessantes. Eu já publiquei algumas, já 20 anos atrás, algumas crônicas. E ali ele se converte ao anarquismo. Ele vai em muitas livrarias, ele sabia francês, isso já ajudava. Ele traz um monte de livro e parte com um rojão na luta anarquista. E em poucos meses, 2, 3 anos, ele é o principal líder teórico anarquista do Brasil. Porque ele escreve de norte a sul, tudo quanto é jornal anarquista, do Amazonas, do Rio Grande do Sul. Você quer ver um pouco a lista de jornais que ele escreve? Não vou ler, não. Ele escreve muito e teoriza bastante a questão operária, etc. Mas ele é um nada. Ele vive assim como anarquista, pobre, vendendo artigos na Rua do Ouvidor. Ele já tinha bastante amigos que faziam isso. E ele foi um grande apoiador da greve. É ele que vai mobilizar o Rio de Janeiro, ele que vai escrever nos jornais anarquistas dos grevistas, tem os artigos dele. Mas ele vai ficar famoso por uma coisa. Não sei se dá tempo de eu explicar rapidamente. Revolução Russa. A Revolução Russa de março, tem lá um grupo que assume o poder, todo mundo fica contente, caiu o czar. O Lenin não era conhecido, gente. O Lenin fazia parte de uma facção minoritária do Partido Social Democrata Russo. Era um partido pequeno, a sua corrente bolchevique. E ele estava exilado na Suíça, né? Zurique. Ele vai, e ele chega, na Revolução foi em março, ele chega em abril, complicado, ele chega em abril e todos os bolcheviques, que não eram muitos, apoiavam o governo revolucionário, o governo que tinha assumido o poder. E o Lenin chega e diz para os bolcheviques, não, vocês estão totalmente errados, não se pode apoiar o governo, porque tem 2 poderes na Rússia. Tem a Duma, mas a Duma é antiga, que seria uma espécie de parlamento. E tem o Conselho de Soldados e Operários. Esses são poderes antagônicos. Vão se chocar. E vai vencer o Soviet. O partido bolchevique proibiu ele de falar essas loucuras. Então, era uma coisa clandestina. Vai sair em junho. Mas olha o que escreve o Astrogildo em junho, no Rio de Janeiro, sem saber quem era Lenin, sem saber o que estava acontecendo. Ele diz, olha, é muito complicado dizer o que está acontecendo na Rússia, mas eu quero dizer o seguinte, tem 2 núcleos orientadores, a Duma e o Comitê de Operários e Soldados. Esse surge da própria Revolução. A Duma vem do antigo regime, o Comitê Operário e Soldado é composto de democratas, socialistas e anarquistas. A Duma deu o primeiro governo, o Comitê de Operários derrubou o ministério e vai influenciar. Como o proletariado, cuja capacidade política já anulou o papel da Duma burguesa, está com armas na mão, não encontrará resistência séria a seus desígnios. E assim é fácil prever que esse comitê, os soviets, tomará o poder. É inútil insistir na influência que tais acontecimentos exercerão no resto do mundo. Bom, esse artigo dele que eu uso, né? É um artigo, é uma loucura, porque isso não se falava nem na Rússia, a não ser no grupo reduzido de bolchevique. Depois cresceria e a análise estava perfeita. Nunca se conseguiu descobrir como o diabo
tinha sessão espírita, o que que tinha, como é que o Astrogildo chegou a esta análise. Então ele foi ficando importante, ele que vai levar a questão do limite da greve de 1917. Nós chegamos ao poder não, tomamos a cidade, houve a insurreição. E que? Então ele entra com a questão da necessidade de criar um partido político e que o anarquismo deixe de ser anarquista e seja político, porque tem que disputar o Estado. Tem que disputar o Estado, não só esperar que o Estado desmorone, tem que reconquistar o Estado. Então ele cria o Partido Comunista Brasileiro em 1922. Faz muitas outras coisas, mas, e vai ser dirigente da Internacional Comunista a partir de 1924. Bom, agora rapidamente aqui para a gente... Muito rápido. Vamos lá. A Angélica Fernandes pergunta, o senhor falou do papel das mulheres na greve de 1917. Por favor, fale das lideranças, se possível, nomes. Os negros participaram da greve como trabalhadores? Eu não trouxe aqui uma carta, que foi uma pena, mas eu vou... Não. É o seguinte, primeiro, eu vou reinsistir naquela questão. Poucos negros, pouquíssimos, porque era uma política marginalizar os negros das fábricas. Eles tinham que ser, já era considerado, tinham que ser trabalhos inferiores. Era uma política racista, criminosa, mas assim era. Isso não significa que, como houve um apoio generalizado em São Paulo, é claro que, quando você lê jornais da época, embora sejam jornaizinhos, mas os anarquistas dizem, houve apoio da população negra, que era pobre, que estava feliz da vida de ter feira livre, de ter abaixado o salário. Não, houve. E os anarquistas, eles achavam, eles eram rigorosos disso, né? Antirracista por constituição. Mas os negros estavam marginalizados. Segundo, as mulheres, é um grande problema, eu me encontrei. Seguramente as mulheres foram decisivas na questão da greve. Mas todas as grandes lideranças são lideranças masculinas. Por quê? Porque o patriarcalismo era muito forte. Era o patriarcalismo da sociedade brasileira escravocrata. E o pessoal que chegava da Europa, eles vinham de zonas ultracatólicas, porque eram escolhidas assim, e mais atrasadas no desenvolvimento social. Então, eles também eram patriarcalistas. Eles já chegavam patriarcalistas e caíam numa sociedade ainda pior. Isso tendia a marginalizar a expressão. Eu achei um nome que foi a Juana Buela, que fez o discurso comovente no cemitério da Araçá, mas ela era uma anarquista argentina, aliás, espanhola, que foi na Argentina. Preciso ver ainda, tem divergências. É uma coisa curiosa. Depois, o que eu consegui descobrir, que não coloco, mas eu vou colocar numa segunda edição, é o Centro Feminino Idealista. Pode parecer um nome meio bobinho, são um grupo de mulheres ferozes. Elas criaram em 1915. Eu descobri esse centro numa carta que elas escrevem a Astrogildo Pereira. É um grupo de mulheres que se organizam contra a entrada do Brasil na guerra e contra o serviço militar obrigatório. E elas atuaram muito na greve, muito na greve. Mas é um trabalho que eu discuti com algumas companheiras da universidade, que estão estudando um pouco a questão operária e feminina, de continuar essa pesquisa. Tenho certeza que no meu arquivo vou achá-las, mas ainda não achei. Bom, o José Nilo Costa, que é jornalista, pergunta por que os chamamentos da greve geral dos últimos meses no Brasil não conseguem uma mobilização de fato da classe trabalhadora. Por que é tão difícil a unidade proletária no Brasil? Bom, é fácil, não? Não é fácil. No mundo, não. É complicado na Europa, por exemplo. É bastante complicado. É bastante complicado. Olha, nós pagamos sempre a questão da organização do povo brasileiro. Eu estava conversando, vamos pensar, estava com um grupo de lideranças negras, e um branco, muito amigo, falou: o Estado brasileiro está sob ataque.
E o que ele diz? Não está sob ataque. Tomara tivesse sob ataque. Não está. Aí você vê uma divergência pesada. Enquanto você está preocupadíssimo com esse ataque, ele diz, não, não está. Por quê? Enquanto não resolver o problema da maioria da população que é negra, não está sob ataque. Então, nós estamos com dificuldade de achar. Grande parte da população, ela se julga totalmente estranha a este Estado. E, em parte, a este país. A este país. São tão discriminados, dizem, não é o meu país. Você é meu país, não é o mesmo país de vocês. É um outro país, o meu é outro. E nós não conseguimos superar esta dificuldade imensa de linguagem. Isso dificulta muito. Posso dizer também que as fábricas hoje têm pouco peso na mobilização geral em relação ao passado, mas é uma coisa longa, não temos tempo. Tá, o Jair Galvão, que é jornalista, pergunta quais as principais figuras políticas e sindicais que se destacaram na história brasileira a partir da greve de 1917 e que foram marcantes no século XX. Bom, nós temos aí muitos livros, um pouco acadêmicos, que contam o nome dessas pessoas que lutaram no sindicalismo, né? No sindicalismo. Fizeram parte do movimento de 17, né? Não, as pessoas que estavam no movimento 17, curiosamente, diretamente tiveram pouca influência. Você pega Gigi Damiani. Gigi Damiani era uma pessoa fundamental. Ele foi preso e expulso. Foi para a Itália, chegou o fascismo, ele fugiu do fascismo, foi para a França, prenderam, ele fugiu da França e acabou ficando ilhado em Tunis até o final da guerra. Tentou voltar, não deixaram entrar, ele acabou morrendo em Roma. Então, desapareceu da história. Um outro era como chama ele? Deixa eu ver aqui. O outro era o Leon Roth. O Leon Roth continuou. Leon Roth morreu não tanto tempo atrás, e deixou seu arquivo lá para Campinas, mas Leon Roth, fantástico jornalista, sempre morreu fantástico jornalista, o Leon Roth seguiu uma linha de anarquismo radical que não tinha mais bases objetivas para influenciar na sociedade. O Candeias era muito amigo de Astrogildo, continuou amigo de Astrogildo. Talvez ele tenha tido algum peso maior, mas no passado, por exemplo, ele que pega e edita o jornal O Homem do Povo, da Pagu, do Oswaldo de Andrade, ele foi editor comunista. Ele editou muita coisa e foi muitas vezes preso, mas fez um trabalho de edição muito boa nos anos 30 e 40. Na medida que não estava preso, ele fez isso. Depois seria substituído por um Caio Prado, coisas brasilienses, etc. O Xanchi também foi... O Xanchi é um cara curiosíssimo. Ele era muito amigo do... esqueci do nome do filho da Anita Garibaldi, do Garibaldi. Da Itália, italiano. Ele, jovem, foi combater na Grécia com os garibaldinos contra o Império Otomano, turco. Ele veio para cá, era o diretor do jornal Avante, ele foi fundador do Partido Socialista na Itália. Ele foi expulso também, quadro muito competente. E, em 22, em Florença, uma esquadra fascista o massacrou. Ele não morreu, mas ficou paralítico totalmente. Vai morrer anos depois. Quem mais? São esses os nomes. Então, você vê que ninguém... A não ser o Astrogildo, que teve um certo peso, porque o peso que ele teve foi de criar o Partido Comunista, de ter recrutado Prestes, de ter revisto toda a literatura brasileira com uma visão marxista. Mas a greve de 17 foi isso, mais ou menos. Bom, queria agradecer a sua presença. Você continua senador ainda na Itália? Não continuo senador. Você ficou quanto tempo senador na Itália? Não, fiquei lá há pouco tempo. Fiquei de 2005 a início de 2008, 2009. Tá certo. Bom, queria agradecer a sua presença, pedir uma salva de palmas ao Del Roio, agradecer muito a palestra, agradecer a
presença de vocês, do GECE, do pessoal que acompanhou pelo Facebook. Dizer que o Encontros volta na semana que vem, entrevistando o Rafael Valim, professor da PUC de São Paulo, que vai falar sobre o estado de exceção, a forma jurídica do neoliberalismo. Obrigado pela sua participação e até lá. Ok. Obrigado, minha gente.